Traz aí mais detalhes pra gente, Fernandíssima, tudo bem? Boa noite, André. Tudo bem por aqui? Boa noite também para todo mundo que acompanha o Jogada Segundo Tempo. Não está bem é para o Fortaleza, que foi goleado pela 4ª vez na competição da Série A do Brasileirão. E aí agora a distância para sair das zonas de rebaixamento aumenta para 6 pontos. O tricolor de aço, que foi a São Paulo na expectativa de conseguir pelo menos fazer um ponto diante do Palmeiras, não conseguiu de forma nenhuma e ainda teve esse prejuízo de sofrer 4 gols. Os destaques para Lucas Crispim estreando como titular, tendo uma boa estreia e marcando o único gol do tricolor de aço. Outro ponto que agora é negativo será a ausência de Brits no jogo do próximo sábado. O tricolor de aço não contará com o zagueiro, já que ele vai cumprir suspensão automática após sofrer o 3º cartão amarelo diante do Verdão Paulista. Esta semana é crucial para Martim Palermo fazer um trabalho intensivo e saber da responsabilidade que é enfrentar o Sport, já que é um confronto direto. O Sport, que venceu o Corinthians, agora tem 14 pontos e a diferença de 4 pontos de distância para o tricolor de aço, que é o vice-lanterna da Série A. E aí, André, essa semana os treinamentos já começaram hoje pela tarde, às 4 da tarde, e será assim durante toda a semana, sendo o último na sexta-feira e depois só concentração para enfrentar o Leão da Ilha, André Almeida. Valeu, Fernandíssima. A gente já falou um pouquinho aqui sobre esse jogo, Breno, mas tem algo de positivo pra gente se extrair? Eu sei que um 4-1 é uma derrota pesada, poderia ter sido um placar até mais elástico, mas o WB citou aqui o Crispim. Tem algo de bom que a gente possa observar? E aí a gente olha mais pro primeiro tempo, que foi quando o Fortaleza competiu e quando ele teve, inclusive, a chance de sair de repente pro intervalo até na frente do placar. Mas o que é que a gente pode extrair de bom, extrair de positivo ou de algo, pelo menos, que fica de alento dessa partida contra o Palmeiras? Olha, o Crispim, sem dúvida nenhuma, é um dos pontos. Acho que ele conseguiu voltar ao Fortaleza e nos dois momentos em que esteve em campo, ele foi bem. Na primeira partida, muito mais tímido, obviamente, porque teve pouco tempo, mas muitos torcedores gostaram do que viram na primeira partida dele, que foi contra o Vitória, e nessa do Palmeiras, sem dúvida nenhuma, foi o jogador que, especialmente ali na primeira etapa que foi a que ele jogou, foi o que mais conseguiu contribuir. Não só defensivamente, mas como iniciando jogadas, né? Como partindo ali pro ataque. É dele o lançamento em que o Breno Lopes fica de frente com o goleiro do Palmeiras, com o Everton, e acaba desperdiçando pela boa defesa do Everton. Então o Crispim acho que é um dos pontos positivos. O outro ponto que eu acho que a gente pode talvez tentar salvar é que dá para notar que é uma equipe, e é isso falando do primeiro tempo, obviamente, que ainda tá acreditando, que ainda tem um certo empenho ali, um certo comprometimento. A fala do Sacha ao fim da partida, quando ele diz o seguinte: olha, esse resultado aqui é um resultado muito ruim, eu cometi a penalidade, no segundo tempo foi ruim, mas continuem acreditando, esse não era o nosso jogo. E o Palermo reforçou isso na coletiva, que não era o jogo do Fortaleza contra o Palmeiras. A gente falou isso na sexta-feira. O que viesse de lá era lucro, mas o normal era que fosse uma derrota. Talvez não pelo placar que foi, mas a derrota era absolutamente normal. Então eu acho que é uma equipe que demonstra que ainda acredita, que não jogou a toalha, que consegue tentar ali se comprometer com o que pede o treinador, porque a gente via que o Fortaleza, em alguns momentos, ainda na primeira etapa, quando o time do Palmeiras atacava, conseguia aproximar um pouco mais as linhas para tentar diminuir o espaço. Mas quando o Palmeiras acelera, é muito complicado você segurar, especialmente um time um time que se encontra na situação que o Fortaleza está hoje. Agora, eu acho que são as duas coisas que a gente consegue pincelar ali. O Elton, muito embora tenha tomado 4 gols, eu acho que tem uma hora lá que você não consegue mais fazer nada. Repito, não foi maior o placar porque ele fez algumas boas intervenções. Então, na falta do João Ricardo, você tem um goleiro que consegue garantir alguma segurança ali também, no sentido de quando as bolas são defensáveis. Os 2 chutes do Andrés são chutes muito no canto. O primeiro vai na bochecha da rede, o outro ele pega cruzado de uma velocidade e força absurda. Que é de qualidade, né? Muita qualidade. A batida do Andrés Pereira é assim. Os 2 gols, inclusive. Então eu acho que são as 3 coisas que a gente consegue, assim, pincelar ali de positivo num resultado de um placar tão elástico quanto esse. Ô, Fernanda Alves, está na nossa tarja. O Palermo fez 3 alterações para o jogo de ontem em relação à primeira escalação que ele tinha mandado a campo contra o Vitória. O que é que a gente pôde observar? O que é que você traz assim também do discurso do Palermo? Eu sei que daqui a pouco a gente vai ouvi-lo, mas o que é que fica nas entrelinhas sobre as escolhas que ele fez no jogo de ontem, no jogo de sábado, perdão,
na escalação principal e também no decorrer do jogo nas mudanças que ele realizou. Olha, André, em relação ao jogo de sábado com o jogo contra o Vitória, ele fez 3 alterações. A primeira foi forçada do goleiro colocar o Elton Leite no lugar de João Ricardo, que estava no departamento médico. Aí quando chega ali os 2 laterais e zagueiros, ele não mexe. Mas no meio de campo, ele coloca o Lucas Sacha, que está à disposição depois de retornar de uma lesão, e troca o Prior pelo Crispim. Na minha opinião, essa foi a mais surpreendente, tendo em vista que o Crispim só teve uma oportunidade no jogo contra o Vitória, entrou no segundo tempo, e aí o treinador observou que durante a semana também ele tenha tido maior entrega em relação ao Luca Prior, que nem sequer chegou a entrar em campo. E aí, quando a gente coloca nas inversões que ele faz, nas substituições, perdão, que ele faz, aí é que vem o problema, porque ele tirou o Lucas Crispim, que foi o melhor em campo, tirou Matheus Pereira, Lucero, colocou o Daverson, tirou Breno Lopes também, trocou todo o ataque, e aí quando ele deixa o time mais ofensivo do que defensivo diante de um Palmeiras dentro do Allianz, a gente percebe que a equipe fica mais vulnerável, tanto que o Andrés Pereira, na entrevista depois do jogo, falou que sabia que se ele fosse driblar o zagueiro, ele teria menos chance. Então ele chutou de fora da área porque tinha certeza que o Elton Leite não ia conseguir defender. Se o Fortaleza tivesse com mais o meio de campo reforçado, talvez ele não tivesse tanto espaço como aconteceu no último jogo, viu, André? Olha, eu vou dizer uma coisa pra você. Eu acho que o Fortaleza só aumentou as confusões na minha cabeça, sinceramente falando. Você achou? Achei que a vulnerabilidade do segundo tempo foi uma coisa assustadora. E as modificações foram sendo feitas assim, como uma espécie de descarrego. A saída do Crispim, só se ele tivesse cansado. A saída do Breno Lopes, só se ele também tivesse já exausto. As modificações, elas não representaram nada. Se o time foi vulnerável, pior ficou. Ficou um negócio assim, meio perdido, difícil da gente fazer até uma observação. O Luca Prior não podia sair do time do Fortaleza. Vinha bem no setor do meio campo. Um meio esquerda que tentava, sabe, com sua habilidade, criar, batalhador, marcador. Não entendi a não utilização também desse jogador. Acho que na segunda etapa do partido, o próprio Palermo, ele ficou sem maiores explicações. Aí o Sacha vai dar uma declaração, nós caímos na armadilha dele. Que armadilha, pai? Não tem armadilha, não. Armadilha de quê? O Palmeiras acelerou, foi pra cima e liquidou, triturou o time do Fortaleza. Não é que o time do Fortaleza tenha caído num plano do Palmeiras. Que plano, que coisa o time do Palmeiras escondeu para surpreender o time do Fortaleza. Eu acho assim algumas declarações muito vagas, muito rasas. E eu, sinceramente falando, fico assim meio duvidoso como é que vai ser um time que primeiro vai ter que se tornar mais rígido em termos de fechar espaços e um time que ao mesmo tempo vai ter que propor para ganhar partidas. Para ganhar partidas. O buraco está ficando maior. Até o time do Sport está encostando no Fortaleza. Tá. É de lascar o cano. Inclusive, seu Ito Bezerra, vamos trazer aqui a classificação, da Série A do Campeonato Brasileiro após a rodada. Ficou o seguinte, vamos atualizar aqui a situação do Ceará e do Fortaleza, tá? O Ceará ele foi a 28 pontos, ele viu a distância para o Z4 aumentar para 6 pontos. O Ceará está com 28, Vitória, que é o primeiro time que está na zona, o 17º colocado, tem 22 pontos. Mas poderia ser melhor, como a gente estava falando, poderia ser 8 pontos essa diferença. O Ceará, com 30 pontos, ele estava na 10ª colocação, à frente do Corinthians. E do lado do Fortaleza, o Sport chegou. Detalhe, o Sport tem um jogo a menos, tá? O Sport tá a 4 pontos do Fortaleza, mas tem um jogo a menos. E na próxima rodada, seu Wilton, aquilo que a gente tava conversando aqui no intervalo. Sport e Fortaleza, Fortaleza e Sport, aqui na Arena Castelão. Meu amigo, aí não tem outro resultado, não. Aí é vitória ou vitória, porque é um jogo que ganha contornos, assim, dramáticos. Por quê? O Sport tem um jogo a menos. Se o Sport ganha do Fortaleza e ele ganha esse jogo a menos, ele passa o Fortaleza. O Fortaleza vai pra lanterna, bicho. Exatamente. Isso tem um efeito horroroso. Devastador. Né? Devastador, você tem toda a razão. Então é essa a situação. Nós gostaríamos que não fosse assim. Lamentamos, mas lamentar só não resolve. Mas vai ter que acontecer o que chamam de milagre, né? Essa ressurreição de uma hora para outra. Em futebol, tudo é possível. Olha que o jogo é bastante complexo para a gente estar aqui determinando
que isso já aconteceu e fim de papo. Mas é uma situação que se agrava, principalmente quando a gente olha para o próprio time do Fortaleza. Isso. Eu acho que a gente já deixou de lado essa questão de olhar para a ruindade dos outros. Pô, aliás, por falar em ruindade, eu vou te contar uma coisa, viu? Nós temos problemas com o Fortaleza, mas esse time do Vitória é muito ruim. É, Vitória é ruim demais. O Vitória não é só o Vitória que é ruim, não. Vitória o Internacional também é muito ruim. Perdeu do Grêmio em casa. Não é bom também, O não. Grêmio também é outra droga. É impressionante o E negócio aconteceu o desse. que a gente falou aqui, né? O técnico que perdeu o Grenal foi demitido. O Roger Machado. E o Mano até falou assim, né, pra imprensa lá, ó, se eu não tivesse ganhado, eu sei o que é que vocês iam cobrar aí e tal. Ele sabia que... Os dois sabiam que estavam com a cabeça a prêmio. Quem perdesse caía. E caiu, quem perdeu que foi o Roger. E o Vojvoda prevalece. ganhou a primeira no Santos. Ganhou. Hein? E prevalece... O Santos ganhou, né? Ganhou do São Paulo, de 1-0. Ganhou de São Paulo. Vojvoda continua- Mas o São Paulo, Vojvoda. Mas o São Paulo acho que jogou modificado, né? Tá na de olho na Libertadores. invicto contra o São Paulo, viu? Nunca perdeu pro São Paulo, nem treinando o Tadieres, nem o Fortaleza e agora o Santos também. É ele que agradeça também ao time do São Paulo, que não é grande coisa também. Mas pelo menos ganhou um pouco mais rigidez da disputa, né? Ganhou assim mais músculo. Finalizou mais que o triplo do São Pois Paulo. é, tá né, vendo aí? É o tal negócio. Então Foi a tem muito 26 time pontos. ruim. Mas essa história de dizer, tem um bocado de time ruim. E a gente sem ter um jeito para encontrar para um time nosso. Atlético aí Mineiro é também lascar o tá cara. nessa briga aí, Atlético tá? Mineiro é outra E droga. contratou pelo o que treinador custa. que você gosta. Pegou o doido, foi? O Jorge Sampaoli, tá de volta. Rapaz, olha, eu vou dizer uma coisa a você. Eu até tava essa semana... Ali é um disco arranhado, viu? né, eu tava escrevendo... Atlético Mineiro e Santos são dois clubes que adoram o Sampaoli. Eu estava rabiscando um comentário a respeito exatamente dessas excentricidades do futebol, desses elementos excêntricos, entendeu? Aquele treinador, eu pensei que já tinha passado um pouco essa época, daquele treinador doido que jogava a prancheta no chão, que faz tudo para chamar a atenção, como esse subeldia, mas eu não entendo como é que se contrata um treinador que diz, a organização não é comigo. Se eu pretendesse projetar um trabalho, eu me tornaria um empregado de escritório. Então comigo é tudo na hora. Comigo não tem negócio de projetar, organizar, negativo. É tudo criatividade. Por isso que ele fica andando pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. É contra um bocado de coisa sem as quais o futebol não fica em pé. Ele é maluco. Aí, de repente, esses caras arranjam emprego. Eles estão sempre empregados. Fazendo besteira. Olha, eu vou dizer uma coisa pra você. Aquilo que eu digo. Treinador doido, quando ele começa a fazer das suas, saiam da frente. Agora parece que o louco, doido, ele tem mais glamour, né? Parece que ele agrada mais as pessoas. Eu não sei, eu acho que causa no torcedor muitas vezes, WB, uma sensação de que o cara tá fazendo alguma coisa diferente, ou que ele consegue arrancar alguma coisa dos jogadores, e nem sempre isso é verdade. Nem sempre isso é verdade. Algumas vezes ele consegue contagiar, às vezes consegue mexer ali com o estado anímico dos jogadores, mas não é garantia de absolutamente nada. E por falar em treinador que tá sempre empregado, né, a gente sempre fala que quando cai algum treinador, o nome do Guto Ferreira é sempre o primeiro. Já foi, agora é do Remo. Acertou com o Remo. Ah, foi? O Remo demitiu o... Acertou com o Remo? Demitiu aquele... Rapaz, o nome que tava no Remo, Antônio Oliveira, é isso? Antônio Oliveira. Demitiu o Antônio Oliveira. Aquele e o Guto português Ferreira- hein, gosta de uma demissãozinha, viu? Gosta. Ele veio pro Brasil pra colecionar Foi, demissão. foi mesmo. É um 3 negócio. meses de trabalho, cara, o Antônio Oliveira. Foi 3 meses, demitido. isso tudo, 3 rapaz? meses, 15 jogos. 15 jogos, um monstro, né? Não, e no esporte, que ele passou 4 jogos. 4 jogos também. É recordista, No né? primeiro jogo ele foi chamado de burro antes de entrar, quando saiu a escalação. É demais, viu? Inclusive, ó, vou dar uma olhada aqui, porque de fato o Antônio Oliveira, ele tem rodado muito. Uma arruma de clube brasileiro no currículo já. Pô, olha aí, só de 2023 pra cá, tá? De 2023 pra cá, nós estamos em setembro de 2025. Ele treinou Curitiba, Cuiabá, Corinthians, Sport e Remo. 5 times em 2 anos. Em 2 anos. É um monstro, é um gigante, viu? Ainda teve antes o Atlético Paranaense, teve a Pois outra é. passagem pelo Cuiabá. Enfim, 42 anos o Antônio Oliveira.
E a Bia prepara-se para cantar. O Remo vai anunciar o novo treinador, né? É um velho conhecido nosso também. Falamos aqui agora há pouco. Pois Guto o Ferreira. Guto Ferreira, pois é, tava absurdo. Tava absurdo. Absurdo total. Ai, o bom foi porque o Breno falou aí, a expressão dele foi mudando, né? Eu tava absurdo. Total. As máquinas se humanizam. Você tem moral, viu, Samuca? Os homens se maquinizam. Ô, rapaz, e olha aí quem nos fala. Nosso grande sábio, você. Mas olha aí. Você é um homem Eu maquinizado? não, de jeito nenhum. É absurdo. Eu tenho até um Velho B, certo desprezo. sexta-feira, eu estava ali e você foi muito elogiado. Depois eu detalho. Olha. Onde foi, minha filha? Pode dizer? Foi tava ali Caravelli? com as pessoas da Press. E você foi muito elogiado. Pessoas de quê? Caravelli? Não, Da eu Press. tava em outro lugar, Da no Press. Meireles. Da Press. Da Press. Ah, da Press. Da Da Press. Press. Rapaz, você tem que ter muito cuidado hoje com palavreado, hein, meu filho? O negócio não é fight, Da imprensa. Depois Mas eu, você percebeu aí, depois né, eu Breno? detalho, viu? Pois Ela é, falou depois